Bora lá, galera, bora com as últimas informações do Corinthians. Amanhã tem jogão contra o Mirassol, 8h30 da noite. Bora ver tudo aqui sobre essa partida, quem vai pro jogo, quem não vai. Comenta já aqui o seu palpite. Na minha opinião, vai ficar 1x0 para o Corinthians. Bora ver também tudo sobre o mercado da bola. Everton Cebolinha, Hulk, que história é essa? Jogador cria da base voltando para o Corinthians. Bora ver tudo nesse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você tá achando. Corinthians vai ganhar contra o Mirassol? Eu acho que vai 1x0. Sem mais enrolações, bora com as últimas novidades do Corinthians, pessoal. E tem mais dois paulistas aqui querendo se afastar da zona de rebaixamento que se enfrentam. O Mirassol vem de vitória na Libertadores, mas no Brasileiro só venceu 2 vezes em 12 jogos. Já o Corinthians tá mal na tabela, mas vive uma ótima fase com o Fernando Diniz, sem sofrer gol a 7 partidas. E hoje começa uma nova semana complicada para a equipe corintiana. Até a próxima quinta-feira, olha isso, os jogadores do Corinthians não dormem nenhuma noite em casa. A gente vai dar uma olhada nessa agenda aqui super movimentada. Hoje, viagem para São José do Rio Preto. Amanhã, jogo contra o Mirassol e retorno para São Paulo. O time dorme no CT. Segunda-feira, viagem para Bogotá, na Colômbia, aí mais de 2.600 metros acima do nível do mar. Terça-feira, preparação para Libertadores lá em Bogotá. E quarta-feira, jogo contra o Independente Santa Fé e o retorno para São Paulo. Dorme de novo no CT o time. Quinta-feira, treino e só aí, retorno para casa. Ô, louco, hein? Semana corrida lá no Corinthians. Na Libertadores, o Corinthians está voando, é ou não é? Mas no Brasileiro ainda não decolou. A vitória diante do Peñarol na Libertadores da América aumentou ainda mais o conforto do timão no grupo E da competição continental. Agora, líder isolado, o alvinegro vai a 9 pontos, 3 a mais que o vice-líder Platense e 8 a mais do que a dupla Santa Fé e Peñarol. Ou seja, na competição continental, conforto e margem tranquila para chegar ao mata-mata nas oitavas de final. Agora o timão vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Mirassol na noite deste domingo no estádio Campos Maia. O técnico Fernando Diniz, ainda invicto e sem sofrer gols no comando do alvinegro, sabe que terá desfalques importantes. O lateral direito Mateuzinho cumpre o segundo jogo de suspensão imposta pelo STJD. Além dele, o volante André, expulso contra o Vasco, está fora do jogo e Carrilho, que tomou o 3º cartão amarelo, não encara o Mirassol nesse domingo. Jogo importante para o timão mudar a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje o alvinegro está próximo na zona do rebaixamento, somente 1 ponto de vantagem e sabe que um triunfo pode dar maior tranquilidade na competição nacional. É interessante essa história do Corinthians, numa competição voando, na outra está nesse sofrimento. Como disse o Luiz Fabiani, perto da zona do rebaixamento, em 7 jogos no comando do Diniz, até esse momento o time está bem, não levou nenhum gol, isso que é o mais interessante. Enfim, vamos ver se o Corinthians consegue aí reagir no Brasileirão para equilibrar esse bom desempenho na Libertadores com essa sequência aí que é meio fraquinha, para falar a real, no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, Juca Kfouri, você falou já bastante um pouco do Corinthians na abertura, mas a pergunta é, pintou o anti-Palmeiras e Flamengo? Pintou o campeão? Entendeu? O time que pode aí, brasileiro, que pode incomodar? Eu preciso medir as palavras, porque aqui à minha esquerda fica um rapaz me olhando, como dizer, veja lá o absurdo que você vai dizer. Ele fica me olhando assim, entendeu? Ele, de alguma maneira, me patrulha, entendeu? Veja, falando com toda a seriedade, o primeiro tempo do Corinthians ontem foi realmente sensacional. Claro, o Peñarol, infelizmente, é um retrato na parede. Embora no ano passado até tenha feito uma boa campanha, chegada à semifinal, né, se não me engano. Atrasado, né? Retrasado, 24. Chegamos à audiência brutal, só para informar. E vamos chegar a 7 mil, 8 mil likes. Bom, esqueça, não falei isso. O primeiro tempo do Corinthians encheu os olhos e era para ter sido 5-0. O Corinthians teve mais 3 claríssimas chances de gol. E o que aconteceu? O Rodrigo Garro começou a jogar futebol de novo. O tal do Lingard, que é das contratações mais esquisitas, mais esquisita que a dele, só o Zaccaria, começou a fazer uma boa dupla de ataque com o Yuri Alberto, para surpresa geral. Porque o Kaique estava fazendo esse papel, se machucou, está fora da temporada, e esperava-se que o Vitinho fosse o cara que fosse fazer isso.
Não. O Diniz apostou no Lingard. E não apenas ele está fazendo uma boa dupla com o Yuri Alberto, como ele está fazendo uma boa parceria com o Garro. Então, de repente, o ataque do Corinthians passou a jogar um futebol refinado, triangulações e toques e tudo. O Ranieri, que descobriu-se ser um bom lateral, ontem fez no meio de campo, que é a posição dele, uma partida que há muito tempo ele não fazia. O Gustavo Henrique é um zagueiro artilheiro. Sabe que eu acho engraçado o Juca analisando? Quando dá tudo certo, tá tudo certo. Olha que frase fantástica. É isso. Né? Mas quando dá tudo certo, tudo maravilha. Todo mundo é craque, todo mundo joga demais. Que maravilha. Veja você. Sensacional, hein? Veja você. Só tem bambambam. Você falou que era da esquerda. Quem é que vai estar na lista dos 26 aí desses? Porque do jeito que você está falando, vai ter uns 4, 5 na lista dos 26. Você sabe que Gustavo Henrique, o Ranieri. Você sabe que há muitas injustiças no futebol. O Fernando Diniz, aliás, ontem fez referência a isso, que se o Gustavo Henrique tivesse chegado um pouco antes, estaria disputando posição no miolo de zaga do Brasil. Calma. Né? Por que não? Não, exagerando um pouco, mas tudo bem. Não, quer dizer, então você perguntou a minha opinião. Para-choque de caminhão. Pressa é inimiga da perfeição, né? Então, vamos lá. Você já me demitiu das enquetes. Você quer me demitir também dos meus comentários absolutamente irracionais? Você falou do coração, da cabeça, da paixão. Uma coisa efusiva com a vitória sobre o Peñarol. Mas porque fazia muito tempo que o Corinthians não jogava o futebol que jogou ontem. Nem mesmo quando ganhou o título do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e o Memphis subiu na bola, nem mesmo quando ganhou a Supercopa contra o Flamengo, aquele show de bola lá no Mané Garrincha, o Corinthians jogou tanto como fez no primeiro tempo de ontem. Então tem que se dizer, né? Com essa coisa do Fernando Diniz, repetir time. Vamos ver qual é o limite. Como é que vai ser em Mirassol domingo, que é até mais importante do que... Mas é um time amarelo também, né? Então, você pode ficar com esse jeitinho cético que você está, entendeu? À vontade. Tá te cornetando, eu mas é porque esse não tem a menor educação. Agora, né? Sim, pode falar. Lavier, primeiro, eu esqueci de falar para você fazer o destaque inicial. Não. Ah, bom. Que alguém Falei do fala, Neymar. Cadê o destaque Falou do Neymar. Falou do Neymar, verdade. Gramado artificial. Agora, sobre o Corinthians, cadê o dinizismo que a gente conhece? Saidinha, não tem isso, hein? Ontem tinha bola longa. Mas claro. Ontem teve... Aqui é Corinthians. Ontem era um jogo mais convencional, eu tô errado. Não só ontem, né? E o que chama atenção, continua chamando atenção, é a consistência defensiva. Mas ontem... 7 jogos sem tomar gol. O Peñarol realmente era assustador. O segundo gol, o jeito que entregou foi assustador. É verdade que o Peñarol teve ali 10 minutos de pressão, depois não fez mais nada o resto do jogo. Mas é aquela coisa, quando você pega um time mais fraco, você tem que passar por cima. Foi o que o Corinthians fez, 100% na Libertadores. Vamos aqui analisar com um pouco mais de calma. No jogo contra o Platense, o Hugo foi melhor em campo no primeiro tempo. Depois o Corinthians conseguiu fazer 2 gols. Lá, né? Lá. E depois do jogo contra os colombianos aqui em São Paulo, um time também bem... Mas assim, é o que o Corinthians está fazendo, 100% de aproveitamento. Melhor campanha até aqui. Eu acho que é um bom destaque mesmo esse início do Diniz. E para mim chama atenção essa consistência defensiva. Abrindo mão de alguns dos rótulos dele, pelo menos por enquanto. Vamos ver se é porque está com falta de treino e tal. Mas pelo menos na reidratação que a gente ainda tem na Libertadores, que no Brasileirão parou, a gente ouve, como ontem, ele falou: vocês estão fazendo tudo ao contrário do que eu pedi para vocês fazerem no vestiário. E estava 2-0 pro Corinthians. Vamos matar esse jogo! Então a gente ainda vê algum certo dinizismo que a gente via do jeito que ele fala com os jogadores. E é aquela história que eu já falei tantas vezes aqui, né? Ele é o cara que consegue brigar e xingar o cara, ficar daquele jeito transtornado. E de todos os clubes que ele sai, 99% dos jogadores amam e chamam de pai. E acho que mais uma vez no Corinthians ele começa um bom trabalho. Ele é muito esperto, ele fez isso em todos os lugares que ele passou. Tem a história que o Juca falou, que ele é da Zona Leste e tal, mas todos os lugares que ele chega, ele sabe se identificar, ele sabe falar. E ontem, cada vez que passava para ele estava para torcida. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, vai, Corinthians. Então é um início gigante de lua de mel, mas nessa carreira de altos e baixos do Diniz, não seria a primeira vez que ele começa voando e depois cai. Acho que o desafio dele
depois na reta do Brasileiro agora, né, até a Copa do Mundo, ele precisa tirar o Corinthians lá de baixo, como começou a fazer contra o Vasco, e na Libertadores, no mata-mata, porque o Corinthians já está no mata-mata, aí sim vem um trabalho um pouco mais difícil. O Corinthians nunca já está. O Corinthians, a cada jogo é uma luta, não importa. Cada jogo é uma luta e é assim que ele ganhou aquele histórico campeonato paulista. De que dia foi? Que você não esquece? 27 de março, acho que foi. Já né? Tem tanta história no Corinthians, né? Agora, só quero fazer uma pergunta para você. Diga. O Cerro Porteño é evidentemente inferior ao Palmeiras? Evidentemente inferior ao Palmeiras. E por que o Palmeiras empatou com o Cerro Porteño? É exatamente o que eu falei. Pega o time fraco, tem que passar por cima. O Palmeiras não fez isso. Não fez isso. Ó os números do Diniz até agora, hein? 5 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e nenhum gol sofrido até agora. 3-2-0 na Libertadores, âncora. Isso, exatamente. 3-2-0 na Libertadores. Ô, Arnaldo, juntando os outros brasileiros poderosos, o Fluminense está quase eliminado, mas tem os outros aí. O Corinthians está na briga agora, entrou para incomodar os poderosos Flamengo e Palmeiras? O que você acha? Olha cá, tá pensando. Eu acho que na Libertadores, sim. Tem uma questão, né? Tem alguns detalhes, né? Vamos lá. Libertadores para o Corinthians. O Corinthians pegou o pote 2, diferentemente dos principais times brasileiros que foram cabeças de chave. Então, em tese, ele começou com uma desvantagem. Porém, o sorteio foi camarada, né? O cabeça de chave é o Peñarol, né? Qualquer outro, talvez, fosse mais forte, a não ser o Nacional do Uruguai, que também é fraco. O Del Valle do Equador daria mais dificuldade. Então, o Corinthians acabou caindo numa chave boa. Não é uma baba, mas caiu numa chave boa. E estreou muito bem, vencendo fora nesse jogo que o Danilo falou, que o Hugo foi bem no primeiro tempo, mas aquilo deu confiança, era o começo do trabalho do Diniz, e vencer fora na Libertadores é um bálsamo. E aí ele deu uma embalada na competição. E aí eu vejo a nossa discussão aí sobre o dinizismo, as características do dinizismo. O dinizismo não é só saidinha, né? O dinizismo é empoderar um jogador como dono do time. Ele fez isso com o Garro, e era meio claro que ele buscaria reabilitar o Garro para fazer o papel que foi do Daniel Alves, foi do Ganso, foi do Felipe Coutinho. Sempre tem um dono do time, o dono da bola. Ele deu a braçadeira de capitão e já reabilitou o Garro instantaneamente. E o retrospecto do Diniz em Libertadores é excelente. Em pontos corridos é um lixo, e em Libertadores é excelente. Ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, gente, né? Então ele não foi Flamengo ou Palmeiras, ele não foi campeão da Libertadores pelo Flamengo ou Palmeiras ou com o milionário Botafogo. Ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. Então, pega a carreira do Diniz em Libertadores recentemente, ele está invicto, não sei quantos jogos. 17 jogos. 17 jogos sem perder. Então, é um baita cartel, não é? Mister Libertadores. E eu acho que o jeitão dele combina com o jeitão corintiano de ser. Combina. Então, tá todo mundo apaixonado. Você falou do Paulo César Martins, nosso grande companheiro, né, Tironi? O outro grande jornalista que trabalhou com a gente, Thiago Ney Corintiano, o cara tá deslumbrado, né? É isso que eu quero da minha vida, esse futebol que eu quero. Então colou no início. Eu acho que a largada é muito boa. Agora, acho que o principal desafio, depois de ter vencido aquela partida contra o Vasco, importantíssimo no Brasileiro, é rapidamente sair dessa posição perigosa no campeonato, né? Nacional, que é o calcanhar de Aquiles dele nos últimos trabalhos, todos. E no meio da temporada, aí a gente não sabe como é que vai ser o Corinthians do meio da temporada para frente, que ele já está classificado, a gente já sabe. Se o Corinthians vai, a poucos meses da eleição, para o tudo ou nada, como normalmente vai, ou se ele vai pisar no freio. E aí eu coloco um elemento para a gente analisar. Tudo isso que a gente está vendo, dinizismo e tal, tem um grande ausente, o Memphis, né? O Memphis não faz parte disso que a gente está falando. O Memphis não jogou com o Diniz. O Memphis vai ajudar nessa história ou vai atrapalhar? Essa é uma questão. É melhor deixar a coisa do Memphis para resolver
durante a Copa, é melhor colocar o Memphis. O Memphis voltaria para jogar as partidas finais antes da Copa para se condicionar para a seleção holandesa ou para ajudar o Corinthians? Então tem esse fator, porque o Corinthians é um clube acostumado a navegar na agenda positiva. Quando a coisa está funcionando, é um tsunami. Quando a coisa não está funcionando, é o contrário, né? Aí costuma ser uma grande frustração. Eu acho que não deixa de ser uma curiosidade essa ausência do Memphis nessa história toda até agora do Diniz em relação ao Corinthians, né? E vamos saber, por exemplo, se o Memphis faz parte dos planos do Corinthians para a parte decisiva da temporada pós-Copa do Mundo. Muito bem, Mauro, seu parecer aí sobre esse Corinthians que vai bem, obrigado, no começo, e os rivais, Palmeiras e o Flamengo, sobretudo. Você acha que é para incomodar? Porque se ele continuar nessa pegada aí, talvez tenha a melhor campanha. E aí vai decidir em casa. Se ele passar a temporada inteira jogando contra o Platense, um dos piores times do Campeonato Argentino, o Santa Fé, posição mediana na tabela, até porque venceu os últimos jogos, melhorou um pouquinho, estava lá embaixo. Enquanto o Peñarol, né, aliás, o campeão uruguai semana passada foi o Racing de Montevideo pela primeira vez, porque o Peñarol novamente deixou de vencer. Não vence a 6 jogos. O Platense, quando pegou o Corinthians, não vencia também a 6 jogos, o Corinthians a 9. O grupo do Corinthians é fraquíssimo, é um grupo de Sul-Americana. Ele tem um mérito. Na linha do que falou o Danilo, que faltou ao Palmeiras, né, contra o Cerro, porque não venceu o time mais fraco, o Corinthians tem um mérito, venceu os times mais fracos. 2 em casa, carne assada, bem temperada. O mérito é saber comer, saborear a carne assada sem tomar indigestão. Não dá para medir com o corpo do Fluminense. O Rivadavia é o líder, um dos melhores times da Argentina hoje, acreditem, é o líder do campeonato. A outra chave liderada pelo Estudiantes, né? E jogou ontem contra o Bolívar na tal da altitude, onde sempre um desafio muito pesado. Não justifica a péssima campanha do Fluminense, que está numa situação difícil. O Zubeldia até ontem chegou a ter quase foi desentendimento, teve um debate com o repórter, e nesse debate, acho que foi o Gabriel do Raiz Tricolor, se eu identifiquei bem a voz, e ele, não, vamos classificar e tal, mas tem que vencer os jogos todos, vai ter que ganhar lá em Mendoza para poder fazer 10 pontos e ter possibilidade de classificação. Mas os grupos são muito diferentes, evidentemente. Os níveis, o nível dos jogadores, dos times, aliás, ele não é igual em todos os grupos. O grupo do Corinthians é fácil, o Corinthians tem um mérito, está vencendo os jogos num grupo fácil. 2 em casa, 1 fora, ok, perfeito, nada além disso, nada para se empolgar, para se emocionar, ou para querer comparar com o Flamengo e o Palmeiras, muito longe disso. Muito longe disso. E também, como o Arnaldo destacou, o problema do Corinthians é também sair das últimas posições. Conseguiu vencer o Vasco, saiu do rebaixamento, mas ainda é uma posição desconfortável, e esse tem sido sempre o desafio do seu técnico. O campeonato em pontos corridos. Agora, os times do grupo do Corinthians, não estou falando da história dos clubes, tá, por favor, porque o Peñarol é um pentacampeão da Libertadores. São times mais fracos. E o Corinthians está aproveitando isso muito bem, nada além disso. Meus amigos, e o Corinthians segue firme no mercado da bola em busca de contratações. Temos isso, o Cebolinha aí, que agora está sendo especulado no São Paulo também. E tem uma disputa aí, né, boa. Para onde ele vai, será? Vai para o Corinthians, vai para o São Paulo? Bora ver depois aí qual vai ser o desfecho dessa história. Galera, já comenta aqui se você aprova essa contratação. Também tem informação aí sobre Gabriel Estrefeza, que estava jogando muito bem lá fora, né? Tava não, ainda tá. E tá na mira do Corinthians aí para jogar no Corinthians. Também tem informação sobre o Malcom, jogador do Al Hilal, que tá na mira do Corinthians. Malcom, que foi revelado pelo Corinthians, é cria do Terrão e pode estar retornando aí após 10 anos. Ele que deixou o Corinthians em 2016 pode estar voltando aí para o nosso Corinthians. Comenta aqui abaixo se você aprova essas contratações. Corinthians que joga amanhã contra o Mirassol. Corinthians deve ter algumas mudanças visando a vitória. Ganhando vai a 18 pontos, pode encostar ali no G6, né? Fica ali com 18 pontos, se os outros times não ganhar, fica em 8º. Então vamos torcer para dar tudo certo. Corinthians que tem um jogo a mais do que alguns times. Caso de Vitória, caso de Chapecoense, caso de Mirassol e caso também aqui do Flamengo, né? Bahia. São times que têm 12 jogos, um a menos que o Corinthians. Bora ver aqui, né, como é que vai ser esse jogo. Todos confiando que vai ser um jogo difícil. Então, tomara que dê tudo certo. O Mirassol é um time que dificilmente perde em casa. No Brasileiro tá um pouquinho mal, né? Tá perdendo em casa, mas na Libertadores tá 100%.
Então tem que tomar cuidado, jogar com garra, raça e determinação, igual foi contra o Palmeiras, o Santa Fé, contra o Peñarol, Platense. Tem que jogar dessa maneira. Então eu creio que vai ser 1 a 0 aí. Vamos voltar para São Paulo com 3 pontos. Comenta abaixo o seu palpite, sua opinião sobre tudo isso que eu passei no vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.